Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1030. Eu sou Paulo Miziari e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Os trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva. Quero agradecer demais a Paróquia Nossa Senhora do Brasil e quero agradecer a você de uma maneira muito especial por fazer parte desse grupo, por estar conosco, por nos ajudar na sua oração, com a sua oração, para que o programa Kairos Tempo de Graça, esse nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica, possa realmente frutificar e atingir cada vez mais pessoas e cada vez mais corações e levá-los para Deus. Esse é o mais importante. Não é só atingir as pessoas, é que as pessoas possam se voltar para Deus. O centro desse programa é para a glória de Deus, para o conhecimento de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Então, que Deus possa realmente abrir as portas, que Deus possa, com a sua infinita providência, levar este conhecimento tão simples que nós estamos partilhando aqui, essa sem pretensão, sem orgulho, sem soberba, leigos conversando com leigos. Que Deus possa realmente, na sua infinita misericórdia e com a sua infinita providência, fazer com que esse programa chegue a muitos corações, para a honra e glória dele e para a salvação de todos nós, né? Então eu conto com você, conto com a sua intercessão, conto com a sua propaganda. Apresente o programa para outras pessoas, fale do programa, grave um trechinho que te tocou e apresenta para a pessoa, apresenta no seu grupo. E assim nós vamos trabalhando como formiguinhas nesse mundo, nesse nosso dia a dia, sem nenhum tipo de visão megalomaníaca. O importante é que Cristo seja conhecido, amado e obedecido. Tá bom? Estamos estudando nesse nosso resumo de pontos importantes. Interessante, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu pensava que esse resumo que nós estamos fazendo, porque mudou o horário do programa já há alguns meses, ia ser um resumo muito curto, porque eu ia colocar só alguns pontinhos para acolher as pessoas que chegaram neste horário novo do programa, para que essas pessoas não se sentissem tão abandonadas, tão deslocadas, perdão. E aí eu fui percebendo que esse resumo, ele não podia ser tão pequeno assim, e que isso era necessário ir mais fundo em alguns temas que foram trabalhados ao longo desses anos todos, mas que esses temas fossem condensados em programas. Sabe, isso foi uma percepção que Deus me deu através do trabalho com vocês, através da resposta que vocês mandam pelas mensagens, daquilo que vocês me transmitem. Eu fui percebendo que esse resumo, que a princípio ia ser bem pequeno, ia ser uns 10, 20 programas, 30 no máximo, eu percebi que não era possível, que para a gente trabalhar bem esses pontos que nós estamos trabalhando as virtudes, por exemplo. Nós precisávamos nos aprofundar nisso. Isso não podia ser dado assim, de uma forma resumida em todos os sentidos. É necessário que a gente aprofunde esses temas em conjunto, sabe? Porque todos esses trabalhos, todas essas formações já foram dadas, mas foram dadas de forma dispersa. Fala um pouco aqui, um pouco ali. A gente está fazendo condensado o tema e trabalhando profundo nesses temas. Aí eu percebi que não vão ser poucos programas de resumo, porque nós vamos ter que falar um pouquinho, depois que terminarmos o estudo sobre as virtudes, já vimos as virtudes humanas, estamos vendo as virtudes teologais, depois nós vamos falar sobre a graça santificante e vamos falar sobre o pecado. Veja, são temas que já foram trabalhados ao longo desses anos todos de estudo no Catecismo da Igreja Católica. Mas esses temas, eles apresentados dessa forma condensada e aprofundada, está sendo muito útil para todos nós. Então,
eu queria pedir desculpa porque o planejamento foi modificado, porque eu percebi que era necessário essa modificação. Então, eu preciso dar esse feedback para vocês, esse retorno para vocês, para que vocês percebam que a ideia é a mesma. Terminado esse resumo que nós estamos fazendo desses pontos importantes, as virtudes, nós já vimos os dons, as virtudes, nós vamos ver agora o que é a graça santificante daqui a pouco, o que é o pecado. Então, esses pontos bem trabalhados vão nos ajudar muito lá na frente, quando nós estivermos estudando a história da igreja. E tem mais. Para fechar o Catecismo da Igreja Católica, eu vou terminar a vida de oração, o estudo sobre a vida de oração, porque nós estávamos no horário antigo trabalhando vida de oração. Era o último ponto do Catecismo da Igreja Católica. E aí mudou o horário do programa e eu comecei a fazer esse resumo para acolher as pessoas. Eu parei a sequência que nós estávamos estudando, que era o último ponto do Catecismo, que é a vida de oração, vida em Cristo, para fazer esses resumos. E eu pensava que esses resumos iam ser bem menores e bem mais rápido. E eu percebi que não, que era necessário aprofundar nisso também, que era necessário trabalhar bem esses conceitos. Então, quando eu terminar esse resumo, terminarem esses resumos, quando nós vamos terminar em pecado, terminou o pecado, nós vamos voltar para a vida de oração, vida em Cristo, focar um pouquinho a vida de oração, como nós estávamos focando na sequência normal do nosso estudo, aprender sobre o Pai Nosso, e aí a gente encerra o Catecismo da Igreja Católica. Aí nós vamos começar o estudo sobre a Igreja. E o estudo sobre a Igreja, eu pretendo fazer com vocês de uma forma um pouquinho diferente do que eu costumo enxergar aí por fora. Tem muitos bons cursos sobre história da Igreja, tem muito boas formações sobre escola da Igreja, história da Igreja, e não pretendo superar ninguém, não pretendo ser melhor que ninguém, nada disso. É que eu fui sentindo ao longo do tempo que a Igreja precisa, para a gente estudar a Igreja, a gente precisa focar em Cristo. Porque Cristo é a Igreja. Cristo age através da Igreja. Cristo estabelece os sacramentos. Então, eu vou começar a história da Igreja, não como todo mundo começa, com os Atos dos Apóstolos. A partir da ação dos apóstolos, a partir da ação de Pentecostes, nos homens que Cristo escolheu. Porque a igreja se manifesta publicamente a partir de Pentecostes. Pedro abre as portas do cenáculo onde eles estavam escondidos com medo dos judeus, fala os Atos dos Apóstolos, e ele começa a proclamar a boa nova da salvação de Jesus. E nessa pregação de Pedro, 3.000 pessoas são convertidas. Porque agora Pedro já não é mais aquele homem morrendo de medo, aquele homem inconstante. É um homem que foi modificado por Deus, que foi trabalhado por Cristo e que permitiu a ação do Espírito Santo cada vez mais plenamente nele e nos demais apóstolos. Então, a história da igreja geralmente começa com Atos dos Apóstolos e a ação física de Pedro, que abre as portas do cenáculo. O cenáculo é uma sala onde eles estavam, escondidos, né, juntos com a Virgem Maria, porque Jesus havia mandado que eles ficassem em Jerusalém antes, até chegar a Pentecostes, até a vinda do Espírito Santo. E aí começa a visão pública da igreja. Então, normalmente o estudo sobre a igreja começa aí. Mas eu estava rezando e pedindo a Deus, né, um caminho, porque você tem que estudar, tem que fazer, tem um monte de livro que a gente tem que ler, tem um monte de curso que a gente tem que fazer para poder compreender um pouco sobre o global dessa história da igreja, porque não ficou reduzido só aos apóstolos. Sabe? Os apóstolos formaram outros, e aí aquilo foi crescendo e foi aparecendo, foram surgindo os grandes santos, os grandes doutores da igreja, as grandes perseguições. Então a gente tem que ter uma noção global do que está acontecendo. Então, ao invés de começar já com Pentecostes, eu quero começar a história da igreja olhando pontos principais de Jesus Cristo.
São Lucas, ele é muito, muito profícuo, muito profundo na percepção da ação do Espírito Santo em Jesus, e ele também mostra a ação do Espírito Santo nos Atos dos Apóstolos. Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi São Lucas. E o Evangelho de São Lucas, São Lucas. Então, São Lucas, no Evangelho, ele foca a ação do Espírito Santo em Jesus. Compreende? E logo em seguida, nos Atos dos Apóstolos, que vem depois na Bíblia, depois do Evangelho de São João, São Lucas nos apresenta a ação do Espírito Santo nos apóstolos. Então, eu quero começar o nosso estudo sobre a história da igreja a partir dessa visão de São Lucas. A ação do Espírito Santo em Jesus e a ação do Espírito Santo nos apóstolos. Então, quando nós estivermos estudando, nós vamos olhar um pouquinho essa realidade de Cristo, essa realidade da vida de Cristo, como Cristo viveu, como Cristo foi obediente a Deus Pai, como Cristo foi obediente à ação do Espírito Santo na vida dele, como o Espírito Santo foi guiando Jesus ao longo da sua vida pública e também ao longo da sua vida escondida e privada, né? Porque é a ação do Espírito Santo que moveu Jesus como homem, Deus que se faz homem. Então, ao mesmo tempo em que você está se preparando para compreender melhor a igreja, você está se preparando para compreender melhor a ação do Espírito Santo. E aí você percebe o amor com que Jesus se deixa guiar pelo Espírito Santo. O amor que Jesus tem por Deus Pai, a obediência que Jesus tem em relação ao seu Pai e a docilidade perfeita que o Cristo, nosso Senhor Jesus, tem interior sobre a ação do Espírito Santo nele. Então isso é muito lindo. Isso é muito lindo, porque é uma realidade de igreja. Jesus é quem estabelece a igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu erguerei a minha igreja. Isso é muito bonito. Só que para chegar nisso, o Espírito Santo agiu, o Espírito Santo trabalhou, Jesus permitiu que o Espírito Santo, olha a humildade de Jesus, Jesus permitiu que o Espírito Santo guiasse, o dirigisse. Ele era dócil, obediente, assim como ele foi obediente a São José e a Virgem Maria. Ele é profundamente obediente a Deus Pai e ao Espírito Santo. Então é bonito você enxergar isso como Cristo e Cristo Igreja. E depois a ação do Espírito Santo pelos méritos desse Cristo nos apóstolos e durante toda a história da igreja. Então eu acho que será uma perspectiva um pouquinho diferente. Não estou trazendo nenhuma grande novidade, mas é só uma questão de oração. Só uma questão de se colocar diante das nossas raízes, as raízes da Igreja Católica. Quando a gente olha para as nossas raízes, a gente renova a nossa fé, a gente renova a nossa esperança, a gente renova o nosso amor. Quando nós estamos em crise, né? Muita gente acha que crise vai ser resolvida com soluções de futuro. Será? Talvez quando nós, ao invés de propor soluções de futuro para resolver crises, será que o melhor caminho não seria voltar para as raízes e ver a força que vem disso, no caso de Deus, uma força sobrenatural, ver aquilo que os nossos já viveram, as propostas, o passado olhado por esse prisma? Será que ele não é mais eficiente como solução de crise do que certas propostas futuras? Então, tudo isso nós vamos conversar, bater papo nesse nosso estudo, inclusive sobre esperança. Nós estamos estudando a virtude da fé, a virtude teologal da fé. Mas a virtude teologal da esperança nos garante que Deus está conosco, nos garante que Deus está dirigindo a nossa vida e, se nós permitirmos, curando o nosso ser, transformando o nosso ser, para que a gente possa ir para onde nós temos que ir. Nós não fomos criados para esse mundo e nós estamos profundamente presos a esse mundo. Então, a virtude da fé, e aqui volta para o nosso estudo sobre a virtude da fé, me mostra essa realidade. Mostra que nem nós vimos na aula passada, eu não posso centrar a minha vida em mim.
Porque se eu centrar a minha vida em mim, tão somente, eu vou me tornar possivelmente uma pessoa orgulhosa, vaidosa, prepotente e autossuficiente. É o cúmulo do pecado. A fé me garante que eu posso me entregar completamente a Cristo. Cristo cuida de mim, Deus cuida de mim. A fé me mostra o que significa esse Deus cuidar de mim. Não é que eu vou ficar em casa deitado, dormindo e Deus cuida de mim. Não é isso. É viver sob as ordens de Cristo, viver sob a ação do Espírito Santo, assim como Cristo viveu aqui neste mundo. Por isso por isso que eu acho que é importante a gente começar o estudo da história da igreja, não como sempre começa, a partir dos apóstolos, mas a partir de Cristo. Porque Cristo é a nossa medida, Cristo é o nosso parâmetro, não sou eu que sou o meu parâmetro. A virtude da fé me revela que eu não posso ser o meu parâmetro. Quem tem que ser o parâmetro da minha vida é Cristo. Essa é a grandeza da virtude da fé. Então, aquela transformação, né? Aquela realidade daqueles 10 homens doentes, né? Com aquela doença tão grave, tão triste, tão absurda da lepra. Jesus curou os 10, mas só um, nós vimos isso em Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas 17, de 11 a 19. Vimos na aula passada. Só um voltou para agradecer a Deus. Por quê? Porque este que encontrou em Cristo, descobriu em Cristo, assim como os outros 9, o Salvador, aquele que cura, aquele que faz, aquele que refaz, aquele que... o Senhor. Enquanto os outros 9 ficaram presos a este mundo, porque eles receberam uma cura que eles tanto sonhavam, eles receberam uma cura que eles tanto precisavam, eles receberam um dom de Deus tão maravilhoso, mas eles não conseguiram enxergar além daquela situação humana. Tanto é que eles não foram agradecer para Jesus. Só um foi agradecer para Jesus, justamente um estrangeiro, que não fazia parte da fé e da raça. Não, da raça fazia, mas estava afastado. Vivia na Samaria, vivia lá longe de Israel. Então, esse veio agradecer a Deus, porque, de certa forma, ele percebeu, pela virtude da fé, que a vida é muito mais do que a cura que ele recebeu. A felicidade do ser humano não está neste mundo, a felicidade do ser humano está em Deus. E aqui tem um ponto que a virtude da fé é importantíssima para a gente compreender isso de uma maneira muito mais madura. Infelizmente, muitas vezes nós nos abrimos à virtude da fé só para esse mundo. Deus vai me ajudar a resolver esse problema, Deus vai me dar essa cura, Deus vai me dar um trabalho, está tudo certo. Se for necessário, Deus realiza até um milagre. Mas só que a virtude da fé não nos prende só a esse mundo. Ela ilumina como nós devemos agir nesse mundo em função de Cristo, não em função da gente. Veja, aqui é o grande parâmetro que a virtude da fé traz para nós. É a grande divisão no sentido positivo. Até antes da virtude da fé ter espaço para viver, agir de forma plena nas nossas vidas, o parâmetro das nossas vidas somos nós, éramos nós. Mas a partir do momento em que a virtude da fé tenha espaço, tenha ação na vida da gente, o parâmetro não pode continuar sendo o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto. O que eu desejo, o que eu busco, os meus planos, a minha boa saúde, os bons conhecimentos, as minhas convicções humanas, a paz interior, os amigos, o dinheiro. O parâmetro passa a ser Cristo. Ele é o Senhor da minha vida, não sou eu o Senhor da minha vida. Eu não tenho o poder para dirigir minha vida de forma perfeita e adequada. Eu não tenho todos os meios possíveis que Deus tem, por sua própria natureza divina, de ser todo poderoso, de ser todo sábio, de ser todo misericórdia, de ser todo fortaleza. Eu participo disso, eu não tenho tudo isso.
Deus tem. Então, Deus tem que ser o meu parâmetro. Cristo tem que ser aquele que dirige a minha vida. A virtude da fé me garante que ele pode e deve e quer ser o Senhor da minha vida, e a melhor coisa que eu posso fazer nessa vida é deixar que Jesus seja o Senhor da minha vida. Mas Jesus, ele não vai me prender, deixar preso eternamente nesse mundo. Ele vai me levar para o céu. É para lá que a gente tem que olhar. E nós esquecemos de olhar. Nós não temos mais Jesus como parâmetro, como centro e como Senhor. Muitas vezes nós falamos que temos, mas não temos. E outra, o foco da nossa vida é o céu. E hoje nós vivemos como parâmetro de vida o que nós sentimos, o que nós somos, o que nós pensamos, o que nós desejamos. E o parâmetro não é mais o céu, o parâmetro é este mundo. Veja, desde pequeno eu ouço, olha, a gente não tem que ficar falando muito do céu, porque senão as pessoas vão ficar alienadas dos problemas desse mundo. Eu cansei de ouvir isso. Eu achava isso esquisito. Eu falava, mas por que olhar para o céu, desejar o céu, ter o meu foco não neste mundo, mas no céu, em Deus, vai tirar a minha atenção e a minha ação devida neste mundo? Eu nunca consegui entender isso. Aos poucos eu fui percebendo que isso é uma visão herética que a teologia de libertação trouxe para a Igreja Católica. Que não vamos falar sobre o céu, não vamos falar sobre o purgatório, não vamos falar sobre as coisas de lá, as coisas sobrenaturais. Vamos centrar a nossa atenção no sofrimento dos pobres. Veja, como é que eu faço para centrar a minha atenção no sofrimento de quem quer que seja, não de um determinado grupo só, mas quem quer que seja, se o meu coração está preso a esse mundo? Se o meu coração está preso aos problemas desse mundo? Se o meu coração está preso para encontrar soluções a partir de mim mesmo? Ou a partir de uma ideologia, ou a partir de grupos, ou a partir de conceitos humanos, tão somente? Você percebe? Se eu estou preso às coisas desse mundo, as coisas desse mundo me consomem. As coisas desse mundo tornam-se ídolos. E eu começo a adorar as coisas desse mundo e não quero partilhar as coisas desse mundo. Não quero partilhar o meu dinheiro porque eu não sei o meu futuro. Eu não quero partilhar os meus conhecimentos porque eu não sei se as pessoas que vão receber meu conhecimento vão me atacar. Você compreende? Veja, então, é o oposto. Eu só vou conseguir olhar para o sofrimento das pessoas que estão neste mundo, sejam elas quais forem, pobres, ricas, muito pobres, remediadas, seja qual for, se o meu coração estiver em Cristo e Cristo me levar para olhar o meu futuro. O meu futuro me garante a virtude da esperança está no céu. Então, veja, é uma mudança de paradigma muito grande. Eu já não sou o centro de mim, é Cristo que é o meu centro. O meu olhar não tem que estar preso, ou como é que eu posso explicar isso melhor? Não é questão de preso. O ideal da minha vida não pode estar neste mundo. O ideal da minha vida tem que estar fora deste mundo, para que eu possa agir de forma adequada neste mundo para o bem comum. Então, é uma mudança imensa que só o poder do Espírito Santo é capaz de realizar na vida da gente. Por isso é necessário a igreja, por isso que Deus estabelece uma igreja, por isso que Deus institui uma igreja. Porque a partir dos sacramentos, e a partir da palavra de Deus, e a partir da vida de comunidade que é a igreja, nós vamos tendo a cura para que a fé possa realmente fazer esta obra, para que a virtude da fé possa me levar a ter Cristo como meu Senhor e não mais eu, e que o céu seja o meu grande destino, a minha grande luta.
E a partir do momento que eu tenho o céu como alvo da minha existência, o mundo eu posso trabalhar de forma adequada. Eu amo a Deus acima de tudo, e amando a Deus acima de tudo, eu amo o próximo como a mim mesmo. Veja, é o contrário. Então a virtude da fé me revela essas coisas. Me revela que eu posso me lançar nessa realidade de transformação pessoal, nessa realidade de mudança de mentalidade, de mudança de chave. Tem um livro que eu estou lendo bem devagarzinho, porque é um livro bem difícil, chama A Providência e a Confiança em Deus, de um grande sacerdote chamado Lagrange, Reginald Lagrange. É bem difícil esse livro. É um livro muito complicado, não é um livro fácil de ler, mas ele começa a explicação desse livro, logo no prefácio. Eu vou ler o prefácio para você perceber. Ele fala primeiro de umas outras obras que ele tem, e depois ele fala assim, ó, o primeiro objeto da contemplação é, com efeito, Deus em si mesmo e em suas perfeições infinitas, particularmente a sua bondade, sua sabedoria, sua providência. Essa contemplação deve, a partir do alto, dirigir nossas ações na caminhada em direção à eternidade. Vou ler de novo. O primeiro objeto da contemplação é Deus. Então veja, veja uma frase com 3 palavras. 4 palavras. O primeiro objeto da contemplação é Deus. 5 palavras. 5 palavras. Então, veja, será que eu tenho noção que a minha vida ela deve ser vivida sob contemplação de Deus? Ou será que eu vivo a minha vida só para esse mundo? Será que eu tenho tempo, disposição, amor, entrega a Cristo a tal ponto que a minha vida, o mais importante do meu dia é estar com Deus, é contemplar esse Deus, é deixar que o Espírito Santo me revele a face maravilhosa desse Deus? E a partir dessa revelação que a contemplação de Deus me traz, eu parto para a minha jornada diária, para o meu dia a dia, para as minhas atividades. Será que é isso que faz com que eu viva? Ou eu viva só para a minha jornada, para as minhas atividades, e peço a Deus que me ajude na minha jornada e nas minhas atividades? Você percebe? Olha que diferença brutal. Veja, eu não sei se eu consigo passar isso para você, eu estou tentando, peço a Deus que eu consiga. Você ter as suas atividades, você pedir a Deus para ajudar nas suas atividades, é lindo, é importante, é um bom sinal que você confia em Deus. Mas o foco da sua vida é Deus ou as suas atividades? Aquilo que nós trabalhamos na aula passada. Até que ponto todas aquelas séries de situações que nós vimos, que o mundo insiste para que a gente viva desse jeito, boa saúde, bons conhecimentos, planos ambiciosos, convicções profundas, essa paz interior que me desliga dos problemas, amigos e dinheiro, esses recursos que o mundo faz com que a gente viva em função de desenvolver esses recursos humanos, não que a gente não deva desenvolvê-los, mas o foco da minha vida é isso, ou o foco da minha vida é Deus? Você compreende? Então, é este salto a fé me leva. Porque se eu não permitir que a fé haja, a virtude da fé venha na minha vida e haja como agiu em Cristo, o meu foco continua: eu preciso ter boa saúde para ganhar dinheiro, eu preciso ter bons conhecimentos para poder ter segurança, para saber para onde eu vou, para tomar as decisões que eu acho que eu devo tomar, diante dos planos que eu estabeleci para mim. O que eu devo fazer, como eu devo fazer, que profissão que eu devo trabalhar, aonde eu devo trabalhar, quanto eu vou ganhar mais, aonde... Você percebe? São coisas humanas. Tem sua lógica, tem o seu lugar. Mas eu não posso viver em função do humano tão somente. Eu preciso, em primeiro lugar, viver em função de Deus. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o mundo
insiste em me levar contra o primeiro mandamento, que é amar a mim em primeiro lugar. Isso é orgulho. Isso é prepotência, isso é autossuficiência, isso é pura mentira do demônio. Porque, como nós vimos na aula passada, isso não vai trazer a felicidade plena para a gente, tem o seu lugar na vida da gente, mas não vai trazer a felicidade plena. Só Deus pode me trazer a felicidade plena. Só Deus pode ser aquilo, pode responder a todos os anseios naturais e sobrenaturais que eu tenho. Agora, eu preciso ter convicções, claro, mas convicções humanas tão somente, os meus planos, que podem estar completamente manipulados pela mídia. Quem garante que este plano que eu defini de vida é um plano inspirado por Deus ou inspirado por essas visões ideológicas que fazem com que o homem se torne Deus? O egocentrismo, a egolatria, a adoração do eu. Eu fui feito para adorar a Deus. Eu não fui feito para adorar a mim mesmo ou a qualquer outro ídolo. E o mundo, com essas regras, com essa visão de só desenvolver esses recursos humanos para satisfazer os nossos desejos, faz com que a gente fique profundamente preso a nós mesmos. Podemos nos tornar profundamente egolátricos. Dá para entender? Então veja, olha o que fala o prefácio desse livro. O primeiro objeto da contemplação é, com efeito, Deus em si mesmo. Vamos voltar para a aula passada, em que os outros 9 que foram curados por Jesus, os outros 9 doentes, aqueles 9 doentes, aqueles que estavam, aqueles 10 doentes leprosos, só um voltou para agradecer a Deus. Os outros 9 foram embora, receberam a cura e nem voltaram para agradecer. Foram se apresentar ao sacerdote, porque era assim o costume, para mostrar que estavam livres da lepra, e livres da lepra eles podiam voltar a viver na sociedade. Então eles estavam tão encantados com a possibilidade de voltar a ter uma vida humana, que eles esqueceram que eles não foram feitos só para a vida humana, eles foram feitos para o céu. E nós lembramos no nosso dia a dia que somos feitos para o céu. E que para a gente viver bem neste mundo, e viver bem neste mundo, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo, e pensar e viver para o bem comum, eu preciso ter o foco em Cristo, o senhorio de Cristo na minha vida, e a minha cabeça e os meus desejos que buscam em primeiro lugar o céu. Encontrar Deus, contemplar Deus, amar Deus, ver a Deus. É esse que deve ser o nosso grande foco de vida. O nosso grande enfoque, e infelizmente não é. Veja, não é que não sou contra a gente, pelo amor de Deus, a gente desenvolveu o potencial humano que nós temos. Nós falávamos um monte de aulas sobre as virtudes humanas. Por isso que é importante esses resumos. Nós tivemos um monte de aulas sobre as virtudes cardeais humanas. E as virtudes humanas que nascem das virtudes cardeais. Quantas aulas nós tivemos disso? 10, 15? Então, veja, são capacidades humanas que nós precisamos desenvolver. Eu preciso desenvolver uma boa saúde. Deus me deu uma saúde, eu preciso cuidar dessa saúde. Deus me deu capacidade de aprender, de estudar, eu preciso levar isso adiante. Eu preciso ter um norte, um plano de vida. Claro que eu preciso, é evidente que eu preciso. Eu preciso ter convicções humanas profundas, saber quem eu sou, saber que eu tenho uma perspectiva diferente dos traumas, que o pecado não fala mais alto na minha vida, que os meus complexos não podem dominar minha vida, que os meus medos não podem paralisar minha vida, porque Jesus é mais poderoso que tudo. Então eu preciso de convicções cristãs profundas, não humanas, desse jeito, como se o homem fosse solucionar todos os problemas. Basta ter pensamento positivo que eu vou resolver todos os problemas. Já cansei de ouvir isso. Isso é mentira. Isso chama-se autossugestão. Veja, deixa eu explicar isso para você. A pessoa, essas técnicas que a gente vê hoje aí de coach, de
transformação pessoal, neurolinguística. Tem lá a sua lógica, tem lá o seu sentido, mas não pode ser a base da vida da gente. Não tem sentido. Não adianta você acordar de manhã, olhar para o espelho e falar, não, você vai conseguir. Aí você vira de lado e fala para o mesmo, para o espelho, para você no espelho, você vai conseguir. Aí você vira de lado e fala, você vai conseguir. Gente, isso é autossugestão. Isso não é eficaz. Porque você vai conseguir até na medida das suas forças. E as nossas forças humanas são pequenas. E nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós estamos cercados por várias outras pessoas que também têm um monte de interesses e que vão combater os seus interesses. E tem sistemas que também vão atrapalhar a vida de todos nós para conquistar aquilo que nós achamos que devemos conquistar. Então, não basta você ter essa convicção profunda de que eu vou vencer, porque não depende só de nós. Isso é autossugestão. Isso não é real. Você entende? Só que as pessoas pagam milhares de reais para ouvir alguém falar uma coisa dessa. E a pessoa sai de lá acreditando. Não, é verdade, eu preciso ter pensamento positivo. Gente, o que pensamento positivo vai ser capaz de curar dentro de você um trauma de falta de amor do pai? Não, eu vou ser curado, eu vou ser curado, eu vou ser curado, eu vou me curar, eu vou me curar, eu vou fazer tantos tratamentos, eu vou me curar, porque pensamento positivo. Gente, esse trauma da falta do amor do pai, só Deus cura. Você pode ter o tratamento que você quiser, você vai compreender uma série de coisas, você vai entender uma série de coisas, mas curar, só Deus. Só o amor de Deus é capaz de curar a falta de amor que nós não recebemos numa época em que a gente precisava receber muito amor. Então aqui não adianta pensamento positivo, não adianta técnica, não adianta nada. É importante, tem o seu papel, claro, mas não é isso que vai transformar a sua vida. O que vai transformar a sua vida não são convicções humanas profundas, tipo isso. A convicção que eu tenho que ter na minha vida é que Cristo é por mim. Cristo me ama e Cristo quer a minha cura e a minha transformação, o meu bem e a minha felicidade. Esta é a grande convicção que eu tenho que ter. Para quê? Para eu ter sucesso nesse mundo? Não. Para que eu possa ir para o céu. Percebe? A mudança de foco. Enquanto o mundo, esse sistema de mundo que a gente vive, te joga para dentro de você o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você pode, você pode, você pode, você é capaz, você é o cara, você não sei o quê. Se você fizer bastante ginástica, ficar bonito, trocar os dentes, colocar faceta em dente, ficar lindo, põe implante no cabelo. Gente, eu sou dentista. Para mim, se eu fosse um homem do mundo, com o pensamento do mundo, eu estaria muito feliz. Por quê? Porque o mundo exige que você seja belo o tempo inteiro. E hoje, para ser belo, você tem que ter dente branquinho. O meu dente é amarelo. E eu não vou pôr faceta para ser feliz. Você percebe? Por isso que eu não tenho um monte de paciente. Porque eu não entro na estrutura do mundo. A faceta vai deixar o dente clarinho, tem o seu sentido, é bonito, é legal, é bacana. Se os meus dentes pudessem clarear com um tratamento de clareamento, eu faria. Mas o tom dos meus dentes, eles não vão clarear com clareamento. A única coisa que faria com que os meus dentes ficassem mais claros é se eu colocasse faceta de porcelana em todos. Mas para que eu vou fazer isso? Eu estou feliz com os meus dentes. Eu não preciso parecer lindo, maravilhoso e bonito para falar de Cristo. Eu preciso da ação do Espírito Santo. Eu não estou vendendo nenhum produto. Eu não estou vendendo a minha pessoa. Eu não estou buscando outros trabalhos, outras riquezas. A minha única função como evangelizador é Cristo. Fazer implante. Meus primos fizeram implante. Tem um monte de amigo fazendo implante. Nada contra. Nada contra. Só que eu não vou dispor 10, 15 mil reais que eu não tenho,
Porque eu tenho que cuidar da minha família, tenho que cuidar da minha profissão, dos meus filhos, da minha esposa. E eu não posso dispor, nem tenho livre 10 mil reais, 15 mil reais para colocar cabelo na minha cabeça. Tenho 64 anos de idade. Gente, eu olho para o espelho e falo, Senhor, eu te agradeço porque eu estou vivo e com saúde. Você percebe? Eu não preciso, sabe? Veja, isso é cura interior. Preciso ser curado de muitas coisas, mas Deus já está fazendo a cura em mim. Por quê? Porque o meu foco é o céu. Então, 15 mil reais para fazer implante no meu cabelo, se fosse o caso, eu prefiro gastar e vou gastar com a escola dos meus filhos, saúde para os meus filhos, roupa para os meus filhos, material de escola para os meus filhos, livro de faculdade para o mais velho que entrou na faculdade, graças a Deus, muito obrigado pelas orações. Percebe? Então, veja, é uma outra realidade. A fé me leva para isso e o mundo me leva para mim mesmo. O meu carro é de 2006. Eu acho que o ano que vem eu não vou precisar mais pagar IPVA, porque vai ter 20 anos. Né? Esse ano eu já pensava que teria 20 anos, porque o meu carro é de 2006. Então eu falei, bom, esse ano eu não vou pagar IPVA. Mas ainda esse ano paga, o ano que vem é que não vai pagar. É lei deles aí. A gente obedece e vai tocando. Vamos ver se o ano que vem eu não vou precisar pagar o IPVA nesse carro, que é o único carro que eu tenho. Eu não tenho dinheiro para trocar de carro. Eu vou gastar 10, 15 mil reais para fazer implante de cabelo? Nada contra, pelo amor de Deus, tem gente que precisa, tem gente que trabalha com a estética, com aparência, vendedor, promotor, artista, nada contra, pelo amor de Deus, estou falando para mim. E olha que eu trabalho com evangelização, eu estou aqui de frente para uma câmera. Mas se eu fosse querer fazer tudo isso para poder ficar de frente para uma câmera, eu estou fazendo isso para Cristo ou estou fazendo isso para ser admirado? Percebe? A virtude da fé. As convicções profundas que eu tenho que ter, não é que eu sou o cara, eu não sou o cara. É aquilo que nós estudamos sobre a humildade, é a verdade. Qual que é a verdade? Deus é Deus, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é trindade, Deus é providência, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. E o que eu preciso é ficar cada dia mais perto desse Deus por Cristo, em Cristo e com Cristo, no poder do Espírito Santo. Veja a transformação. Eu não estou me colocando como exemplo. Eu usei isso aqui só para você para poder dar um exemplo. Eu não sou exemplo para nada, porque eu tenho um monte de coisa que precisa ser curada na minha vida. Tem um monte de coisa que precisa ser transformada na minha vida, santificada na minha vida. Tem muito ainda. Veja, é o que eu acabei de falar. Será que o meu foco está plenamente em Deus? O meu foco de vida é o que Lagrange fala aqui no seu prefácio, que é a contemplação de Deus. Será que o meu foco é contemplar a Deus? O primeiro objeto da contemplação é, com efeito, Deus em si mesmo e em suas perfeições infinitas, particularmente a sua bondade, sua sabedoria, sua providência. Esta contemplação deve, a partir do alto, dirigir nossas ações e nossa caminhada. Será que eu já cheguei nisso? Ou ainda estou preocupado só com as coisas do mundo e o grande parâmetro da minha vida ainda são as coisas do mundo? A minha profissão, o sucesso da minha profissão, o sucesso dos meus filhos. Volto a falar, tudo isso tem o seu lugar. Mas a minha vida é vivida para isso só? Ou, em primeiro lugar, está descobrir esse Deus, contemplar esse Deus, viver para contemplar Deus e vivendo na contemplação de Deus, conhecê-lo, amá-lo e assim agir nesse mundo. É isso que a fé me traz. É isso que a fé revela para a gente e é esse processo de transformação
a fé vai alimentando na minha existência. Então, na aula passada, eu também falei que a virtude da fé nos ajuda no nosso dia a dia. Nós vimos isso também, né? Quantas coisas nós estamos vendo sobre a virtude da fé. Grande livro, mas muito difícil. Eu estou lendo um capítulo por dia. E nesse capítulo eu vou e volto, porque não é fácil de ler esse livro. E muitas vezes eu vou até o Google para poder pegar algumas explicações para entender o que ele está falando. Então não é um livro assim tão tranquilo para a gente ler. Não é um livro assim de leitura fácil. É um livro de estudo, de contemplação a Deus mesmo, de transformação pessoal. Veja, olhando para o nosso dia a dia, a virtude da fé, ela também me ajuda, não só nesse plano de transformação humana, de perspectivas diferentes. Deus passa a ser o meu anseio maior, não o meu sucesso, não a minha pessoa, não o sucesso da minha família. Tudo isso é importante, mas em primeiro lugar tem que vir a Deus. Então, a fé faz com que eu tenha essa conversão. Eu saio de mim e busco a Deus em primeiro lugar. Eu não sou mais o Senhor da minha vida, Cristo é o Senhor da minha vida. Então veja, esta mudança é uma mudança de um modo pleno, grande, amplo, que vai exigir muita ação do Espírito Santo e muita humildade e muita ajuda, e muita vida de sacramento. Muita Eucaristia, muita confissão, muita orientação dos padres, um bom padre confessor, um bom padre diretor espiritual, vai te ajudando a fazer este novo percurso. Mas a fé também me ajuda em níveis não tão grandes e tão profundos assim. No trabalho do meu dia a dia, por exemplo. Quando você vai no dia a dia do seu trabalho, se você não está vivendo uma vida de fé, se você previamente ao seu trabalho, antes de você começar a pensar a trabalhar, você teve uma vida de fé, você alimentou a sua fé, você alimentou com sacramentos, você vive para Cristo. Quando você vai começar uma vida de trabalho ou de estudo numa faculdade, você vai encontrar um ambiente inóspito, um ambiente hostil. E se nós não tivermos este nível de fé trabalhado em nosso coração, um nível mínimo de fé, não digo nem mínimo, um nível mais adiantado de vida em fé, de vida em Cristo. Por isso a importância do último ponto do Catecismo da Igreja Católica, que é vida em Cristo. Se eu não tiver se eu não alimentar a minha vida em Cristo, como é que eu vou viver a minha vida de trabalho nesse mundo sem Cristo? Ou vivendo uma realidade de Cristo muito sutil, muito superficial? Eu vou ser englobado pelos problemas dos estudos e pelos problemas dos trabalhos, porque eu vou entrar num ambiente hostil. Se lembra que Jesus fala na palavra dele? O mundo jaz sobre o maligno. Ou seja, o mundo não tem a mentalidade que nós estamos conversando aqui, voltados para a contemplação de Deus. A mentalidade do mundo que nos cerca é voltados para mim. O que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto. E se o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto, você vai me atrapalhar, eu vou passar por cima de você como um trator. É isso que nós vamos encontrar no mundo, a mentalidade do mundo. O mundo já sobre o orgulho, essa mentalidade de mundo que nós estamos falando aqui, que tem que ser curada em nós, nós precisamos ser libertados disso, para a gente enfrentar a vida com Cristo e em Cristo, senão nós vamos ser englobados pelo mundo, engolidos pelo mundo. É como se nós caíssemos num grande rio caudaloso, sujo, barrento, para não falar outra coisa, que vai levar a gente. Então eu preciso ter o cultivo da virtude da fé, bem antes de começar uma faculdade, bem antes de começar uma vida de trabalho. Por quê? Veja, quando você começa a trabalhar com a mentalidade do mundo, você está entrando num mundo onde há desequilíbrios de prioridades.
Você entende? Há desequilíbrio de prioridades. O chefe tem uma prioridade, o funcionário tem outra prioridade, o gerente tem outra prioridade, o comprador daquilo que você está produzindo ou vendendo tem outra prioridade, o governo tem outra prioridade, sabe? Os corruptos têm outra prioridade, e você está entrando nesse meio. E aí? Como é que você, humanamente, consegue andar neste universo de prioridades diferentes sem Cristo? Como é que você consegue se posicionar de forma correta, de forma moral, de forma honrada, nessa enxurrada de prioridades que muitas vezes estão contaminadas de pecado, de vaidade, de orgulho, de prepotência, de roubo? Percebe? Você compreende? É o primeiro passo. Chega o chefe para você e fala assim, ó, preciso que você aumente as suas vendas. Não importa como, mas eu quero que você tenha 30% a mais de vendas no mês que vem. Prioridade do chefe. E você tem um monte de filho em casa, um monte de despesa. Então vamos arregaçar a manga e vamos trabalhar mais. E aí? Será que você atingiu os 30%? Você atingiu 15% a mais, falta mais 15%. E tem aquele cara lá que você pode vender para ele, mas para ele poder comprar o que você quer vender, tem que molhar a mão, tem que dar algum dinheirinho, tem que dar alguma facilidade para quem está comprando, uma facilidade desonesta. O que você vai fazer? Percebe? Então, se você não tiver fé, que é a certeza que Deus cuida de você, a certeza da providência que Deus é na sua vida, a certeza de falar, não, eu não vou roubar, eu não vou me corromper, eu preciso trazer dinheiro para casa e Deus sabe que eu preciso trazer dinheiro para casa. Então eu suplico ao Pai, em nome de Jesus, que Deus me dê um trabalho onde eu possa suprir as necessidades da minha família sem ter que roubar, sem ter que corromper. Gente, nesse mundo de comércio, de indústria, de vendas, será que tudo acontece de forma honesta, honrada, sem corrupção? Veja, então, olha a sociedade para onde está indo. Olha como funciona a sociedade. É falta de quê? Além da vergonha na cara, da virtude da fé, da virtude da esperança e da virtude da caridade. É falta de Deus. Veja, você que vive no mundo do trabalho, como eu vivo no mundo do trabalho. Eu chego lá na Dental, vou comprar material para o consultório. Cada dia que eu chego na Dental é um preço diferente. Ah, porque gira em redor do dólar. Está tudo em dólar. Conforme o dólar muda, para cima o preço cresce. E conforme o dólar muda para baixo, porque agora os Estados Unidos do dólar, eu duvido que eu vou chegar aonde eu quero comprar o material e o preço vai estar mais baixo. Se não tiver concorrência, o preço continua lá em cima. Está certo isso? Veja, isso muitas vezes, com a quantidade de impostos diretos e de taxas indiretas que a gente tem que pagar, inviabiliza o trabalho. E mais um detalhezinho, aos poucos está entrando em todas as áreas de trabalho a robótica, a inteligência artificial. O robô é capaz de fazer melhor e mais rápido do que eu muitas coisas. A inteligência artificial é capaz de concluir uma série de coisas que levaria alguns instantes a mais, bem a mais, para concluir. Até que ponto toda essa carga de novidade, de tecnologia que está chegando, vai afetar a nossa vida de trabalho? Você compreende, gente? Se eu não tiver uma vida de fé, como é que eu vou afrontar isso? E aí vai entrar a esperança, porque a esperança ela está intimamente ligada com a virtude humana da fortaleza.
e com o dom da fortaleza que Deus te dá. Virtude humana e dom sobrenatural. Virtude humana da fortaleza, dom sobrenatural da fortaleza, intimamente ligado com a virtude da esperança. Nós vamos estudar isso lá na frente. Mas só para a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Sem fé, nos seus devidos lugares. Sem fé, como é que eu vou enfrentar este mundo novo que já está aqui? Quantas e quantas vezes, há 5, 10 anos atrás, nós estamos aqui desde 2016, quantas e quantas vezes para fazer o programa, eu pesquisava, lia, buscava, continuo fazendo a mesma coisa. Mas hoje basta você chegar e apertar um botão na internet e fazer uma pergunta que a inteligência artificial te dá a resposta. Sem precisar você ir nos livros, nos tratados, nas formações, nos estudos. Está mastigadinho. É bom usar? Claro que é bom usar. Mas se você ficar só nisso, você fica pobre demais. Você precisa de muito mais que isso. Mas nós vamos nos acostumando a essa vivência facilitada. E que preço tem isso? Então, veja, sem a virtude da fé, como é que eu vou afrontar essa realidade nova que pode tirar emprego de milhões de pessoas? Imagine o desespero que isso causa. Sem a virtude da fé, as pessoas caem. As pessoas se rompem por dentro. Não é fácil, gente, você chegar no final do mês e falar, puxa vida, eu tenho 3 filhos, 4 filhos, e eu tenho que cuidar desses filhos, e não basta só o cuidado amoroso. Tem que ter comida em casa. Veja, nessas férias aqui, bens a Deus, os 3 estão de férias. Quem entrou na faculdade vai começar as aulas só no finalzinho de fevereiro, e os gêmeos vão voltar para a escola na semana que vem. Estou falando aqui de fevereiro, meio de fevereiro. Nós estamos gravando o programa do dia 11 de fevereiro. Mas só que hoje não é 11 de fevereiro. Eu estou gravando esse programa no dia, deixa eu ver aqui, no dia... Deixa eu achar aqui oh meu Deus, deixa eu achar aqui o meu calendário. Hoje é dia 28 de janeiro. Eles voltam às aulas na semana que vem. Então, esses tempos todos que nós ficamos em casa, que ficamos mais em casa, a gente tem que pagar a comida da escola, porque eles ficam o dia inteiro na escola. Então, eu pago a comida da escola, eles comem na escola e vêm jantar em casa. Mas quando eles estão em casa, eu pago a comida na escola, porque não paro de pagar a comida na escola, e tenho que alimentar os 3 aqui todo dia. E não são só os 3, sou eu e minha esposa, nós somos 5. Com 3 adolescentes, bens a Deus, com força, crescendo, com uma fome de leão. Cara, não tem uma semana que eu não preciso ir ao mercado e ao supermercado. E da onde vem dinheiro? Veja, se nós não tivermos a confiança em Deus, e a fé me propõe ter essa confiança, e a fé vai me dando essa segurança de fazer a minha parte da melhor forma que eu posso, mas confiar na providência divina, não dá para suportar. Olha que exemplo simples. Toda semana tem mercado e supermercado. Não tem uma semana que eu não preciso ir ao mercado e ao supermercado, porque acaba tudo em casa. E eu não compro de pouquinho, bens a Deus. A gente compra bastante comida. Chega no quarta, quinta-feira, praticamente acabou tudo. Por quê? Porque a molecada manda bala. E a gente também, né? Então, veja, Deus provê. Deus, ele é amor, Deus, ele é pai, ele sabe disso. Ele sabe que naquele salário que você recebe vai ser suficiente para resolver as coisas que são realmente importantes. A providência de Deus se manifesta de forma claríssima, mas naquilo que é importante, não no supérfluo. Entendeu? Então veja, como é que eu vou para a vida sem a virtude da fé? Como é que eu vou estar no ambiente de trabalho, ou no ambiente de estudos, ou no ambiente de pesquisa, cercado de ambições por todos os lados? As pessoas têm ambições.
E muitas vezes as pessoas vivem pelas suas ambições, não vivem para Deus, não vivem para buscar o céu, não vivem para contemplar a Deus, vivem para as suas ambições. O Senhor da vida dessas pessoas, de todas as pessoas, se nós bobearmos, passa a ser as ambições. E quando você está mergulhado num universo onde todo mundo tem as suas ambições, e você não tem a firmeza da fé, você passa a comungar das ambições humanas. E aí você passa a ter o teu foco, não mais em Deus, mas naquilo que você quer. Eu quero ganhar dinheiro porque eu preciso ficar rico. Eu preciso ficar rico porque eu sofri demais. Eu preciso ficar rico porque eu preciso ter um carro novo todo ano. Eu preciso ficar rico porque eu preciso provar para todo mundo que eu posso. Será que isso é o que deve mover a gente? Será que o que está movendo a gente é realmente necessidade ou complexo? Veja, o mundo é isso, gente. Como é que eu vou para esse mundo sem estar mergulhado na virtude da fé? Nesse mundo, nós estamos mergulhados em ideologias. Hoje existe uma idolatria brutal às ideologias. O cara, ele é ultracapitalista, o cara é ultracomunista, o cara é ultraliberal. Veja, ultra. O comunismo já é mal em si mesmo, porque é materialista e anti-Deus e anti-igreja. O capitalismo, ele carrega o pecado do orgulho, da avareza e da independência de Deus. O ultracapitalismo, então, é pior ainda, que a pessoa só pensa no lucro, e que se dane o mundo. O marxista só pensa também no lucro, e que se dane o mundo. O mundo é usado como uma bandeira. As pessoas são usadas por seus interesses, por os interesses deles. O liberal acha que, não, tudo ideologias. O liberal acha que não, está tudo certo, não precisa de lei, não precisa de nada, não precisa de moral, basta você ter uma vida razoável que está tudo bem. Deus, para que Deus? Deixa Deus para lá. O importante é a gente crescer como ser humano, é a gente ter dinheiro. Gente do céu, se nós não tivermos uma vida profundamente enraizada na fé de Cristo, na fé em Deus, nós viveremos enraizados em ideologias, não tem como escapar. Hoje as pessoas se matam por causa de ideologias. As pessoas estão se matando por causa de time de futebol. Ainda mais em relação a ideologias, que traz muito mais raiva, muito mais ódio, muito mais divisão. Sabe, as seduções que o trabalho propicia, sabe, a malícia, a infidelidade, o adultério, os roubos, as murmurações, um falando mal do outro, aquela fofocaiada, tudo pelas costas, na frente tudo e por trás facada e mais facada, puxado o tapete. Gente, as pessoas buscam segurança onde não existe segurança. E se você é empecilho para a segurança que essa pessoa está buscando, tchau, tchau, Papai Noel. Veja, então, como é que eu vou enfrentar a vida diária sem estar munido da virtude da fé? Sem ter no meu coração a amplitude de viver para Deus, de viver com Deus e de viver sobre a obediência de Deus. Como é que eu vou enfrentar todas essas realidades que escancaram na cara da gente sem essa virtude tão importante, tão maravilhosa, tão séria e que é derramada do céu para a gente? Não nasce em mim, é dada para mim. É Cristo quem dá essa virtude a todos nós. É Cristo quem mereceu numa cruz que você pudesse receber do Pai, pelo poder do Espírito Santo, as 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor. Ninguém nasce com isso. É preciso desenvolver, descobrir e desenvolver no poder do Espírito Santo e no nosso estudo, na nossa boa vontade. Tá bom? É isso. Eu acho que está bem explicado.
Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.